Boa noite, leitores e leitoras do Diário do Grande ABC. Este aqui é mais um boletim do novo coronavírus, anunciando o quarto ministro da Saúde do Brasil durante a pandemia. Pois é, senhores e senhoras, temos mais um nome aí que vai assumir a frente do Ministério da Saúde na pior fase da saúde do mundo. Nesta tarde, depois de muito disse-me-disse, como sempre, o próprio presidente Jair Bolsonaro anunciou um nome que deve substituir o ministro e militar Eduardo Pazuello. Nome: Marcelo Queiroga, gente. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um médico, né, à frente aí, mais uma vez, do Ministério da Saúde. Quem está comigo nesta noite? Temos muitos assuntos para tratar aqui no boletim. Quero saber quem está comigo, me dá um oi, me dá um emoji, me dá um Marcela, Natália Cristiane, boa noite, Natália. Além do novo ministro da Saúde, nós vamos tratar neste boletim sobre as infecções nas crianças, minha gente. Infelizmente, nesta segunda onda aí, avassaladora do Brasil, crianças e adolescentes e jovens estão se infectando mais com o novo coronavírus, com essas novas cepas, né, gente? Essas novas cepas aí que surpreenderam o Brasil e o mundo. Então, vamos falar sobre isso. Eu tenho uma convidada de Boston, nos Estados Unidos, uma médica incrível aí que pensa em explicar para as crianças o que é o coronavírus. Maravilhoso, gente, o trabalho dela. Daqui a pouquinho eu vou chamar a doutora Camila. Fiquem aqui comigo. Então, é um boletim mais do que especial, viu, gente? Rosa Flor Floriano, Celso Teixeira, Cris Lenharo, Vilma de Moraes, todo mundo aqui com a gente. O pai do Celso vai tomar a primeira dose. Ainda bem, Celso. Que legal. Contem aqui quando vocês forem tomar as vacinas, os pais de vocês, porque é uma felicidade enorme a gente poder dar esse tipo de notícia, né, gente? Pois é, então vamos lá. Você precisa ser meio pragmática hoje para dar tempo de fazer tudo, tá? Então, o novo ministro da Saúde anunciado pelo Bolsonaro é o Marcelo Queiroga. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é paraibano e é muito respeitado no setor, tá, gente? No combate ao coronavírus, ele defende, sim, o distanciamento físico das pessoas e não acredita no tratamento precoce, o que vai bater de frente aí com o presidente Bolsonaro, né? Mas Queiroga é considerado uma pessoa com jogo de cintura para construir uma política de saúde que possa funcionar contra a pandemia, tá? Durante toda a manhã se falou na cardiologista Ludmila Rajar, né, gente? Foi muito complicado o que aconteceu com a cardiologista. Ela foi ontem, domingo, para conversar com o Bolsonaro em Brasília, e ela discordou do presidente em todos os pontos aí em relação ao tratamento da Covid, né, tratamento da pandemia no Brasil. Foi atacada, minha gente. Ela foi atacada. A cardiologista é uma médica super respeitada, foi atacada por apoiadores do Bolsonaro, apenas porque ela discordou do presidente. Tentaram invadir o hotel em que ela estava, inventaram mentiras na internet, ameaçaram a médica e a família dela de morte, gente. Olha que perigo que está o Brasil. Não é só a pandemia. E a gente fala, mas e política não tem nada a ver? Política tem tudo a ver, gente, na condução de uma pandemia num país. E aqui é só desgraça, é só crime. Isso é um crime que fizeram com a doutora Ludmilla. Meus sentimentos para essa médica que não merecia passar por isso. Ela só foi conversar com o presidente, minha gente. Pois é. Então, Marcelo Queiroga, vamos ver o que ele pretende aí trazer para a condução da pandemia no Brasil, para a questão da logística das vacinas, enfim, ele vai ter muito trabalho. Pensa numa pessoa que vai ter trabalho, é o Marcelo. Paulo Sérgio Pérez, muitos comerciantes abriram normal na Carijós hoje, gente, Santo André, lembrando que hoje foi o primeiro dia da fase emergencial, a fase mais restrita que não estava nem planejada no Plano São Paulo, de tão restrita que é, né? AstraZeneca, Maria Oliveira aqui, proibida em vários países. Pois é, vamos falar sobre a AstraZeneca da Oxford.
Laércio Santos, Deus abençoe a sua vida, Laércio. Muito obrigada pela mensagem gentil. Muito obrigada. Vilma, que baixaria, você viu, Vilma? Miro Mota é a pessoa mais feliz nesta noite, né, Miro? Seu Eduardo Pazuello, pesadelo, caiu, hein, Mirão? Você bem aí disse que ia cair. O que você achou de toda essa história, Miro? Quero saber a sua opinião. Pablo Costa, boa noite, Pablo. Bem-vindos. Então, vamos, a partir de amanhã, aí ter um novo ministro, né? Vamos torcer para que esse ministro, como médico, consiga conduzir de uma forma mais decente essa pandemia, consiga fazer novos acordos com vacina, consiga pensar no isolamento físico que dê certo, né? Vila Luzia estava cheia de fiscalização, olha lá, que legal, tá vendo? Então, se um lado o comércio abriu, o outro, as fiscalizações estão acontecendo. O que se viu hoje, gente, no primeiro dia de fase emergencial, aliás, já é toque de recolher a partir das 8 horas da noite às 5 da manhã. Espero que todo mundo esteja em casa aí para conversar comigo, ninguém esteja na rua, porque não pode mais circular, tá, gente? Foi que metrô e ônibus continuam lotados. Metrô, ônibus, trem continuam lotados, gente. Então, os empresários aí precisam dar um jeito de manter esses trabalhadores em casa. E quem é trabalhador informal tem que dar um jeito de conseguir dinheiro para levar comida para casa, né? Então fica bem complicado, é muito polêmico. Mas hoje foi, apesar de ser um dia tranquilo, em comparação aos outros, muita gente nos transportes públicos ainda, tá, gente? Vânia Vargas, das duas uma, ou ele vira boneco do Bolsonaro, ou não fica. Que triste, né, Vânia, a gente ter só essas opiniões, né? Só esse jeito de conduzir, né? Nossa Senhora, meu Deus. Vamos lá, vamos torcer que ele seja iluminado, esse rapaz aí, esse médico Marcelo Queiroga. Bom, gente, hoje, além então do novo ministro da Saúde, aí, Miranda, eu tô aguardando a sua opinião para ler, viu? Joelma Bezerra, meu amor, boa noite. Marli, esse juiz, gente, juiz, essa nova cepa não dá tempo de recuperação. Nem me fala, as pessoas estão há muito mais tempo nas UTIs, por isso colapso. Antes se recuperava mais rápido, agora não. O prefeito Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, fez um apelo emocionado, indignado, tudo misturado, hoje nas redes sociais, no Facebook dele. Ele já vem com esse tom de indignação há um tempo, porque Ribeirão Pires é a cidade do Grande ABC que mais está colapsada em relação à saúde, né, gente? 7 pessoas já morreram na fila esperando um leito de UTI. Mira, o meu herói disse isso no final de janeiro. Toda pessoa que é omissa não serve para trabalhar. E muito menos cuidar da saúde e do sistema público de saúde. Mentiu demais. Foi irônico, né? Como o meu herói, né, Mira? Bom, o prefeito Clóvis Volpi disse que se as pessoas não ficarem em casa, eu vou resumir tudo que ele falar numa única ideia. Se as pessoas não ficarem em casa, vai ter lockdown em Ribeirão Pires, gente. E lockdown de verdade, não essa fase emergencial, não. Uma coisa muito, muito, muito mais radical, que é como acontece fora do Brasil. Saiu na rua, multa. Prova para onde você está indo, meu filho, minha filha. Ribeirão Pires pode ter lockdown até o fim de semana. Vocês ouviram? Ribeirão Pires, aqui, pode ter lockdown até o fim de semana. Ponto. Pedro Gonçalves, gostaria de saber se vão recolher os moradores de rua. Pois é, Pedro. Existe um grupo em Santo André, por exemplo, onde foi o hospital de campanha no Bruno Daniel, que está recolhendo essas pessoas, mas com certeza não é todo mundo, infelizmente. E eles também merecem, né, gente? Olha só o que o Volpi disse, gente. A situação é gravíssima. Ou nós diminuímos o número de infectados pelo coronavírus, ou nós podemos entrar em lockdown, tá? Quem quer isso? Ninguém quer, disse o prefeito. Hoje são 23 ribeirão-pirenses que aguardam por vagas cadastradas no CROSS, que é aquele Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, né, gente? Na região, 14 pessoas já morreram esperando um leito de UTI, sendo 7 em Ribeirão Pires, 2 em Rio Grande da Serra, 2 em Diadema e 3 em Mauá. E isso só vai crescer, infelizmente, tá? O Volpi também disse nessa live, gente, que muitos infectados que estão na UPA, sabe como eles pegaram o coronavírus? Numa festa de casamento, na semana passada.
Num casamento, pegaram 6 ou 7 infectados que estão internados, pegaram o vírus durante uma festa de casamento, que está proibido. Desculpem, noivos, tem que esperar, não dá para casar agora, né? E aí ele disse também que a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, deveria ser apenas um atendimento transitório, não internar pessoas. A gente não tem condições, né? Não é o momento de passear, não vá para a UPA se tiver uma dor de barriga ou dor de cabeça leve. Estou implorando para vocês ficarem em casa, isso não é brincadeira. Nós estamos indo além dos nossos limites. Fique em casa para não chorar na porta do hospital depois. Disse o prefeito de Ribeirão Pires. Gente, olha que estado grave que nós chegamos. Kelly Moroni, ninguém respeita, muita gente na rua. Walter, vamos lá. Fui até o supermercado, contei 48 pessoas que cruzaram, apenas 23 usaram máscara. Senhor, Joelma, se fizesse lockdown desde o ano passado, não estaria assim. Cláudia Kodama, boa noite. Agora aqui só vai funcionar se sentir no bolso. Lockdown é isso, gente. Saiu, tem que provar por que saiu, senão é multa. Será que Ribeirão Pires vai ter lockdown? Como Araraquara teve, né? Já vou falar de Araraquara, que é uma boa notícia. Santo André, gente, seguinte. Vocês me questionaram muito aí. Aliás, Miro, eu mandei a sua solicitação para o Ministério da Saúde para perguntar dos testes de Covid encalhados no aeroporto. Estou aguardando a resposta. Assim que eu tiver, você a terá, tá bom? Obrigada pela sugestão. Muita gente me questionando sobre um possível novo hospital de campanha em Santo André, tá, gente? Acontece o seguinte, dos 50 novos leitos habilitados para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André, 33 foram implantados já, tá? Além disso, o governo do estado anunciou que a cidade vai contar com um hospital para coronavírus, onde hoje funciona o AME Santo André, que é o que eu disse aqui para vocês. O AME Santo André. São 25 leitos, sendo 10 de UTI, ok? AME Santo André, 25 leitos, 10 de UTI. Todo mundo me perguntou, mas Marcela, e o Hospital São José? Né? Me mandaram hoje, lá a Laizinha, que não está aqui ainda, me mandou, e eu fui atrás, a Laizinha. Olha só. Segundo a prefeitura, esses leitos aí no Hospital São José de Santo André não são destinados para os pacientes de Covid, e sim para que os apresentam outras patologias. Para quê, gente? Para desafogar onde está a galera internada por Covid. São 15 leitos de UTI que foram colocados em operação com pacientes já remanejados do CHM para o incremento de novos leitos. Tá? Atualmente, sob gestão municipal de Santo André, há 540 leitos destinados exclusivamente para Covid e são 162 de UTI. Dúvidas esclarecidas sobre Santo André? Então é isso, tá? Divan Viana, e aqueles que foram para os protestos ontem? Não dá nem vontade de falar sobre isso, Gilvan. Em plena pandemia, muita aglomeração nos protestos pró-Bolsonaro, contra isolamento físico. Todo mundo sem máscara. Vocês tirem as conclusões, tá? Denise Costa, o pessoal tem que entender que estamos numa guerra. É isso, é uma guerra contra um vírus invisível, que está detonando a gente. Tiago Dumont, boa noite. Mauá tem um antigo hospital Mauá fechado, por que não abre com uma parceria público-privada? Pois é, gente, os prefeitos todos aí estão na correria, estão gastando a lábia para poder convencer o governo do estado a liberar fundos para poder investir aí na saúde, né? Mas nem todos estão conseguindo. O próprio prefeito de Ribeirão Pires, que eu acabei de dizer que fez um apelo, não consegue verba para a saúde da cidade. Então, vai ter que gastar muita lábia, gente, porque não está rolando. Juliane Filoni, boa noite. Infelizmente, mais uma troca de ministro da Saúde em pleno pico. O quarto já, Juliano. Enquanto não tivermos vacina suficiente para a população, continuaremos a ver muitas mortes, infelizmente. Cristiane, eu tenho notícias de vacinas, sim. Aguarda aí o boletim está muito especial, vai ter uma entrevista com uma médica para falar sobre crianças. Fiquem aí, eu só vou terminar de resumir as notícias do dia aí para a gente já entrar nesse assunto, tá?
O prefeito Orlando Morando de São Bernardo também anunciou, gente, mais 19 leitos de UTI na cidade, tá? Para atendimento de Covid especificamente. Os novos equipamentos estão distribuídos no Hospital das Clínicas, com 10 unidades, e no Hospital de Urgências, tá? Com outras 9. Inicialmente, é o que a gente estava falando agora, esse recurso vem do Tesouro Municipal, mas a Prefeitura está pleiteando uma ajuda aí do Ministério da Saúde e também do Governo do Estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, gente, cada novo leito custa R$ 3.200 por dia. Façam as contas. Você, Walter Agripino, que é bom de contas. R$ 3.200 por dia por leito. Quando a gente diz aqui abrir leitos de UTI, não é só pegar a maca, encostar num canto e tá aberto. Não. Tem equipamentos, tem estrutura e, principalmente, gente, equipe multidisciplinar para tratar dessas pessoas. Respiradores, oxigênio. Então, R$ 3.200 o leito ao dia. Fernanda Lima, boa noite, Fernanda. Vilma de Moraes, estavam reformando o hospital que fica junto com o Vila Luzita, na Avenida São Bernardo. Começaram antes das eleições e tá tudo parado. Acabou o dinheiro, viu, gente? Então, são 19 leitos de UTI em São Bernardo, para tentar dar uma respirada, mas está super cheio. São Bernardo hoje estava com 84% dos UTIs ocupados e 80% de enfermaria. No geral, no Grande ABC, 90% de ocupação. No estado de São Paulo, 90% de ocupação. É muita ocupação, gente, muito. O prefeito Orlando disse: não temos dúvidas que esse é o momento mais difícil da pandemia. E digo até agora porque a gente não sabe quando e o que pode piorar. Os números são assustadores e a situação é gravíssima, disse o prefeito, tá? A cidade conta hoje com 174 leitos de UTI e 366 de enfermaria. Morando, o secretário de Saúde, Geraldo Hepli, destacaram que tem aumentado, e aí eu chamei a médica para falar sobre isso. Prestem atenção que é apavorante, gente. Em São Bernardo, hoje, tem 8 bebês de 1 ano e 9 meses entubados por causa da Covid. A gente fez recentemente no Caderno de 7 Cidades uma reportagem sobre crianças acometidas pela Covid no Grande ABC, e era 1, 2, 8 bebês só em São Bernardo. O Happy disse: temos hoje 8 bebês entubados. Não amortizem esta informação. Aumentaram muitos os casos entre crianças e temos esta polêmica de relação às escolas, à volta das aulas presenciais. Segundo Orlando Morando, não é o momento. O que vocês me dizem, gente, sobre a infecção de crianças? Josedélia Santana, boa noite. Marli, está faltando profissionais da saúde, tanto que eles convocaram aí os profissionais de forma voluntária. O que vocês acham disso? Fabiana Dreus, boa noite. É isso aí, gente. Então, vou falar os números no Brasil hoje. Daqui a pouco eu chamo a doutora Camila. Fiquem aí, que vai ser incrível essa entrevista, lá de Boston. Ela está me aguardando aí nos bastidores, já vou chamar. 279.602 mortos, gente, hoje. Foram 1.275 em 24 horas. Essa média não baixa de jeito nenhum. 11.525.477 casos, 42.446 em 24 horas. São Paulo, estado, são 24 mil internados de Covid hoje, 64.223 mortos, 2.208.242 casos. Grande ABC, 141.440 casos da doença, 141.444 casos, 985 positivados, gente, nas últimas 24 horas. 4.945 mortos, 35 e 24 horas, há exatamente 1 ano da detecção dos primeiros casos no Grande ABC. 1 ano atrás, nós identificávamos os primeiros casos no Grande ABC. Hoje são 4.945 mortos. Bom, deixa eu ver mais comentários aqui. Alessandra, meu chefe não está nem aí com os funcionários na imobiliária. Fez a gente ir trabalhar sendo que podemos ficar de home office. Alessandra, inclusive, imobiliária não está permitida a abertura na fase emergencial.
Vocês têm que ficar em casa. Tem, tá? É por isso que os metrôs e transportes estão cheios. Por isso. Miro, a doutora Ludmila fez uma previsão sombria sobre a pandemia e a forma como está sendo conduzida pelo governo e o seu negacionismo total em relação à situação. Ela estima que o Brasil pode atingir até 500 mil. Não vou falar nem 500 mil, viu, Miro? Para ficar bem triste mesmo. 500 mil de brasileiros podem morrer nas próximas semanas, gente. Segundo a previsão da doutora Ludmila, essa que foi ameaçada de morte. Ameaçada de morte. Se a vacinação não for ampla e rápida, o governo federal sabe disso e não faz nada para acelerar a imunização. Só sabor. Gente, eu entendo muito a indignação de vocês. Eu compartilho da indignação de vocês. E o negócio tem que ser assim, gente, agora, para ontem. Para ontem. Vacina para ontem. Lockdown para ontem. Vamos aguardar, né? Na birra, boa noite, os meus girassóis. A Lalai chegou, a Francisca chegou. Oba, minhas queridas amigas maravilhosas, muito obrigada. Vamos falar então sobre infecção nas crianças, minha gente. Infelizmente, não é um assunto que eu gostaria de abordar, mas essa doutora Camila Maciel, com quem eu vou conversar agora lá de Boston, nos Estados Unidos, ela é médica, pesquisadora, cientista e professora. Olha aqui, currículo dessa médica. E ela se preocupa muito com a medicina preventiva e pensou em animações. Olha que ideia genial. Para explicar para as crianças o que é a pandemia, como se proteger, como usar máscara. Doutora Camila, eu vou mostrar essa animação, é para muitos adultos, viu? As crianças às vezes entendem mais do que a gente, né? Thelma Rodrigues, óticas abertas? Não. Respondido aí para Thelma. Vamos lá chamar a doutora Camila. O Yuri vai colocar a doutora aqui com a gente. Pronto, doutora, sua vez chegou. Tudo bem? Tudo bem, Marcela. Queria te parabenizar pela iniciativa desse programa tão importante, né? Que você já tem trazido há um ano no seu dia a dia. E eu acho que esse tipo de informação é muito especial no momento que a gente está agora. Eu acho que da mesma forma que você pode trazer um conforto para situações quando elas melhoram, você pode alertar também quando a gente não está evoluindo bem, como está acontecendo agora. Então, queria agradecer o convite e te dar parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra falar com a doutora Camila, tem um currículo enorme aí, está em Boston falando com a gente, e é isso. Então, doutora, você estava me explicando aí nos bastidores que seu amor, né, de vida é a preventiva, e falar com crianças sobre uma época tão sombria, né, doutora? Como que isso pode mexer com elas, com o psicológico, com a educação? A gente já pode dizer que já é uma nova geração, né, que vem aí com o coronavírus como realidade, né? Me fala então um pouco sobre isso. A gente também, eu vou dar alguns números de infecções das crianças, infelizmente, mas fala mais essa questão de como você vê como os pais devem abordar esse assunto com elas. Olha, eu acho que uma das minhas preocupações com relação à construção dos personagens para animação foi não trazer o vírus como um bicho-papão. A gente está num momento muito especial de perda de entes queridos, de isolamento físico das pessoas que a gente gosta. A gente não usa a palavra aqui isolamento social, porque o social a gente consegue fazer interações sociais de outras maneiras, né? Então, a gente está tentando comunicar com as crianças através da animação, mostrando como a doença é transmitida. Nossa primeira animação, então, é para falar sobre o uso a importância do uso da máscara, né? Chama-se O Menino da Máscara Amarela, e sobre o distanciamento social. Então, é um vírus que tenta atravessar a máscara, ele está dentro da respiração do menino, né? Ele tenta atravessar a máscara, quando é um deles que consegue atravessar, porque a máscara segura grande parte dos vírus, né?
mas aquele que consegue atravessar, porque existe um distanciamento entre uma criança e a outra, esse vírus, então, ele não consegue sobreviver e não consegue transmitir para uma outra criança. Então, a gente tenta tratar o tema com tranquilidade, mas tentando levar para um público que eu acho essencial na formação da educação e saúde, que são as crianças. Eu acredito na criança educando os pais. Muito bom. Olha, a gente está com um apelo aqui de um pai, Ronaldo de Oliveira, dizendo que os filhos deles foram infectados com coronavírus e que ele está desesperado. E ele disse uma frase muito forte aqui: nossa, como é sofrido para eles. Né? Então, além da questão física, né, que a criança também pode desenvolver os mesmos sintomas, cansaço, ela não sabe o que está acontecendo com ela, febre, muitas das vezes tem desinteria, enfim, tem algumas outras coisas que ela não sabe o que está acontecendo, ela passa já a parte física e tem essa parte psicológica também, que é a falta da escola, a falta dos amigos, não poder abraçar os avós, as avós. Então, como é sofrido para as crianças, né, doutora Camila? É muito sofrido, e eu acho que, assim, os pais, eles precisam estar muito atentos aos sintomas das crianças. Uma parte dos sintomas coincide com outras doenças, como resfriado comum, né? Aí, e outros sintomas, eles não estão relacionados. Então, assim, foi o que você falou, às vezes fica aquele diagnóstico meio estranho, é uma gripe, mas tem diarreia, né, e é um cansaço esquisito, essa coisa toda. Então, é importante que os pais estejam atentos às queixas das crianças. Então, aquele do deixa para lá, daqui a pouco tá melhor, né, especialmente nesse momento, tem que ser revisto. E quando essas crianças forem retomar a escola, né, então a checagem desses sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a sugestão é que a responsabilidade pela checagem dos sintomas seja dos pais e não somente da escola. Então, os pais é que tem que checar como é que essa criança tá para entender se ela pode ir para a escola ou não. Muito bem. Olha, são os sobrinhos da nossa leitora aqui da Lalai que estão infectados. O menino de 8 anos tem bronquite asmática e o novinho de 1 ano e meio está com febre, diarreia e falta de apetite. O que a gente pode falar para um pai nessa situação? E, ao mesmo tempo, os hospitais aqui no Brasil abarrotados. O que eles devem observar e ficar com a antena alerta aí para possíveis casos mais graves da Covid? Especialmente o cansaço para respirar. Né, esse sintoma é especial nessa situação, porque foi o que eu te falei, alguns sintomas são comuns ao resfriado e à gripe, que geralmente a criança tem, né, mas o cansaço para respirar já é um indicativo de que vale a pena procurar o pronto-socorro, o estado geral da criança de um modo geral. Apesar de não ser pediatra, né, eu acho que estar atento aos sintomas da criança evoluindo de uma forma mais intensa, com certeza vale a pena a procura. O número de crianças com menos de 10 anos aí que precisaram ser internadas nessa segunda onda no Brasil aqui aumentou, dobrou, na verdade, né? E 1 em cada 3 crianças necessita de cuidados de UTI também. Então, assusta. A palavra UTI, né, doutora Camila, assusta. Mas eu acredito que neste momento é a questão de você cuidar 24 horas por dia, né? De você estar com uma equipe médica do seu lado, atenta, 24 horas por dia. Então, a gente pode dizer que hoje o UTI é, na verdade, um cuidado muito importante, né? Nessa situação, nessa doença, sim. A gente sabe que as crianças, elas são menos infectadas que os adultos, proporcionalmente, né? Que metade das crianças, elas podem ser assintomáticas, ou seja, não apresentar nenhuma queixa, mas aquelas que evoluem, podem evoluir tão mal quanto um adulto, né? Para insuficiência renal, para cometimento mesmo do sistema como um todo, né? Evoluir, inclusive para óbito. Então, apesar deles terem menos chance de evoluírem para as formas mais graves da doença, quando eles evoluem, realmente a conduta
é essa que você está contando para a gente, que é um dado, inclusive, que aqui nos Estados Unidos é o que a gente tem, que de cada 4 crianças internadas, uma precisa de cuidados intensivos. Ai, que legal. Então tá. Então, gente, fiquem atentos os pais. Também tentem não entrar em desespero. E quando a gente entra em pânico, em desespero, a gente não consegue pensar, né? Eu sei que é muito difícil falar isso para um filho que está infectado, mas tentem tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível. Olha, as crianças já foram ao médico, eles estão tomando corticoides, hidratação, enfim. E ficar atenta, né, doutora Camila? Então, torcer aí para que dê tudo certo, tratamento, as crianças são mais resistentes que a gente, ficar atento. E isso bate muito com uma polêmica enorme, eu acho que no mundo todo, sobre a volta às aulas. É o que a gente estava falando, que os pais têm a maior responsabilidade, né? E a volta às aulas dessas crianças. Como é que está sendo aí a experiência nos Estados Unidos? E qual é a sua opinião sobre essa volta à aula presencial? Aqui nos Estados Unidos, então, as aulas ainda não recomeçaram, né? Aqui funciona muito por estado. Então, eu estou no estado de Massachusetts. E o que eles estão fazendo aqui é vacinar os professores prioritariamente, né? Então, primeiro, lá atrás, eles vacinaram linha de frente, agora eles estão nos idosos e nos professores. Eu não gosto muito da expressão, assim, emitir a minha opinião. Eu gosto muito de entender o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, o que o Centro de está dizendo aqui nos Estados Unidos, e foi o que eu te falei, do que eu tenho estudado, o que eles sugerem é que essa responsabilidade, vigiar o sintoma seja do pai, que uma criança doente, uma criança com febre, que ela não vá para a escola mesmo, que ela permaneça pelo menos 10 dias em casa, com sintomas já melhorando, então você conta um período de 10 dias, mas essas são as diretrizes daqui dos Estados Unidos. Eu não sei como é que isso vai acontecer no Brasil, mas a Organização Mundial de Saúde, ela é insistente na seguinte colocação, de que depende de cada região a evolução para esse retorno à vida normal. Então, se a gente olha para o Brasil e determinadas micro-regiões dentro de estados se comportam de formas diferentes, a reabertura precisa ser em tempos diferentes, né? Então, eu não acredito que seja, voltamos às aulas no país inteiro. Eu não acredito nesse tipo de retorno. Mas eu não sei qual é a ideia do Brasil e como é que isso vai acontecer aí. O que a gente pode te adiantar é que aqui a prioridade ainda não são os professores na vacinação, nós estamos com uma vacinação muito lenta, né? 4,76% apenas dos brasileiros foram imunizados. Então, por enquanto, estamos imunizando os grupos prioritários e os professores é o grupo dentro do grupo prioritário, que ainda não chegou, mas há sim esse pleito, né, do ensino no Brasil para que os professores, toda a comunidade escolar seja vacinada. Nós tentamos retornar às aulas e aqui a diferença é que cada município tem essa decisão de volta às aulas ou não. A gente não está falando nem de estado, a gente está falando de cada cidade. No próprio Grande ABC, que são 7 cidades diferentes, cada uma adotou uma medida. Só que elas têm a fronteira muito ligada. Então, de repente, a criança mora em São Bernardo, mas estuda em Santo André. Então, tem essa mistura de pessoas. Então, está muito confuso aqui, os pais não sabem o que fazer. A instrução foi, os pais não são obrigados a mandar os filhos, ainda não existe essa obrigação, né? Nem da escola, nem do município, nem do estado. Os pais precisam, tem essa opinião de não mandar a criança ainda, mas tem muitos pais que não têm escolha, né? Porque voltaram a trabalhar, não têm onde deixar as crianças, não podem ficar com os avós. Então, olha, está difícil a situação do ensino aqui no Brasil. Escolas particulares voltaram, escolas municipais e públicas não. Então, o atraso do ensino também está se complicando. Mas, neste momento, doutora Camila, nós estamos no pior do Brasil, né? Então, essa questão das escolas ainda até ficou um pouco de lado em relação à emergência de internações, mortes e lockdown. Né? Como é que foi a questão do lockdown, aí, do isolamento físico? Foi bem no começo, né? Então, assim, foi logo que eu entendi que a doença realmente era grave, foi quando, em março, tanto Harvard quanto MIT, eles pediram para os estudantes evacuarem os campos e irem embora para casa.
Uhum. Então, quando eu vi isso acontecer, eu falei, gente, isso deve ser muito grave, porque Harvard não ia fechar as portas, MIT não ia fechar as portas, e eu, na época, pesquisadora do MIT, continuo trabalhando, né, em colaboração com eles, e aí a gente parou de ir para o laboratório, a gente simplesmente não foi mais. Então, foi isso, nós precisamos realmente ficar em casa, né, e ficar trancado, isolado mesmo, não teve muito o que fazer. Mas agora a gente já está numa fase de reabertura, lenta, mas está acontecendo, e também por municípios. Boston, aqui também é a grande Boston, né? Então, as outras cidades, Uhum. todas emendadinhas, e cada prefeitura tem a sua determinação. Então, é muito complicado essa fase onde a gente tem que tolerar o isolar-se em casa, mas é fundamental. Se a gente tivesse tido esse cuidado o quanto mais precocemente possível, e se a gente tivesse obedecido as regras básicas de higiene, que são lavagem das mãos, uso de máscara e permanecer pelo menos 1,5 m, 2 metros de distância de cada pessoa, a gente realmente teria um outro resultado. Perfeito. Ainda é tempo, né, Marcela? Eu acho que, assim, com relação à vacinação, a gente tem que esperar realmente comprarem a vacina. Mas em relação às outras medidas, depende de cada um. É isso Então, mesmo. Depende para começar agora. Já devia ter começado, já devia estar dentro da rotina da pessoa, né? E aqui no Brasil a gente vê muita gente sem máscara, fazendo festa clandestina, é um horror. Mas tem esperança. A gente, aqui no boletim, todos os dias trago uma boa notícia para a gente acreditar que isso vai passar. Tá demorando, mas vai passar. Olha, o Ronaldo disse que ele vê na escola que muitos pais levam os filhos aí para eles terem um descanso, né? Pois é, a gente sabe dessa situação aí. Havia tudo muito assustador. O Miro Mota falou dos 8 entubados, viu, Miro? Isso é só em São Bernardo. O prefeito Orlando Morando disse hoje, viu, Miro? É mais assustador, viu? Ele perguntou se a doutora Camila já tomou as doses da vacina e ainda não, Miro, lá, porque não, como ela vai explicar agora, cada lugar tem uma forma de vacinar, né, doutora Camila? exato. Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho como pesquisadora, então eu não estou na linha de frente. Se eu estivesse na linha de frente atendendo mesmo como médica, eu já estaria vacinada. Mas como meu trabalho é pesquisa, então eu fico no cuidado de análise de dados e de publicação de dados, então, neste caso, ainda não chegou a minha vez. Então, agora são as pessoas acima de 65 anos de idade, os professores, linha de frente já foi vacinada, e é provável que até abril essa vacinação já tenha acontecido aqui em grande parte da população. Hoje o Biden, novo presidente dos Estados Unidos, disse que estuda, sim, doar vacinas, desde que a população norte-americana, claro, seja vacinada primeiro, né? Mas existe essa possibilidade, então a gente tem que acreditar e a gente tem que passar essa confiança para as crianças, porque imagina o que elas devem estar sentindo vendo os pais desesperados, notícia na TV, por mais que a gente filtre, né? Tudo isso, para a gente é pesado. Então, eu imagino para elas, né? Como tentar transformar este ambiente de pânico, doutora Camila, num ambiente um pouco mais leve para essas crianças? Sabe que eu já comecei a escutar de mães e eu achei muito interessante? É que as crianças agora, quando você pergunta para elas, né, o que você quer ser quando crescer, antes eles falavam lá bombeiro, né, eles tinham umas ideias, porque eles viam o papel daquele personagem fazendo o bem de forma muito direta para a comunidade. E hoje eu tenho escutado que crianças que o sonho tem aparecido no sonho deles de ser cientistas para Olha ajudar só. o mundo. Eles falam que eles querem ser, alguns deles, né, que eu tenho escutado assim. Então, eu acho muito bacana isso, que as crianças entendam o que está acontecendo. É uma crise de saúde, sim, e aí existe um vírus, existe a transmissão, existem formas de prevenção, existem formas de prevenção. Então, é importante que os pais consigam chamar a atenção das crianças para o lado científico também dessa história toda. Por isso eu brinco nas minhas animações com a respiração, com o vírus sendo um vírus atrapalhado e não um vírus malvado, porque eu acho que essa é uma oportunidade de trazer a criança
para o nosso lado. E quando eu falo nosso lado, é para ser o pesquisador, para tentar fazer a diferença na vida das outras pessoas através da ciência. Então, eu acho que um jeito de deixar isso mais leve seria explicar para a criança num aspecto mais pragmático e menos emocional, assim. Então, explicar o que é um vírus, como é que a transmissão acontece, como é que esse vírus acomete todo o corpo humano. E outra situação que eu diria para os pais é que eles consultem conteúdos confiáveis, porque a gente tem a desinformação, ela está tomando conta das redes sociais, especialmente, né? Então, é nessa missão que hoje eu estou me embrenhando, de tentar trazer conteúdo confiável, de forma lúdica, né? Divertida para as crianças, e para que essa história toda possa ser um pouco mais leve para esse Olha, público, que especialmente. legal. Parabéns aqui, todo mundo te parabenizando aqui nos comentários. Que bom ter uma médica como você que pensa nisso. Só elogios aqui, que maravilhoso. O pai, o Ronaldo, dizendo que as crianças são o nosso futuro, então ele tem certeza que vão ser adultos melhores depois de passar por uma crise tão grave. Eu acho que você consegue crescer de uma forma diferente. Eu acredito muito nisso. E me arrepiou quando você disse que eles querem ser cientistas, que legal, pesquisadores, médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas. Aproveitar para dar parabéns para esse pessoal que está salvando as nossas vidas, né? Então, essa criançada aí é o nosso exemplo, o nosso futuro, e tem esperança, meu Deus. O Cleiton, tá aí um exemplo. Miro Mota, doutora Camila, essa pandemia vai durar mais uns 3 anos, segundo ele, calcula. Isso com a situação atual das novas variantes, a questão das novas cepas também é um assunto bem complicado, né? E olha só, Ronaldo, eu vejo o cuidado que o meu menino tem com os pais e avós. Olha que legal, ele não chega nem perto. Então, as crianças sabem, as crianças entendem. A gente não tem que esconder nada dele, gente. Falar de uma forma lúdica e interessante e verdadeira, né, doutora Camila? Até sobre a morte, infelizmente, né? É o que a gente está vivendo bastante. Mas tem que falar com eles entendem tudo que a gente fala, mais do que a gente imagina, né? Então, não é questão de esconder, é questão de ser sincero, né, doutora? E eu acho muito bonitinho a forma como eles cuidam, né, dos pais, dos avós. Então, assim, uma forma de cuidar é levar informação para dentro de casa. Então, eu acho isso muito bonito quando eu vejo manifestar dessa forma. Eu vejo que a criança aprende alguma coisa na escola ou aprende alguma coisa fora de casa e vem para casa ensinar. Eu acredito muito nesse caminho da informação em educação e saúde, né? Então, essa forma de cuidar tão genuína, mas tão importante e que pode trazer tanto impacto para a saúde da família. Acho que as crianças realmente, com certeza, são o nosso futuro, né? E se a gente investir, a responsabilidade não é só dos pais, né? Sobre a criação dessa meninada que está aí. Eu acho que é da sociedade como um todo e todos nós estamos juntos aí para tentar amparar a educação e saúde dessas crianças. Eu ouvi uma história uma vez de uma senhora que estava conversando comigo, que ela foi num laboratório fazer exame, né? E chegou um casal com uma criança, um menininho pequenininho, devia ter uns 5 anos, sem máscara, o menininho. Segurança pediu, por favor, a criança precisa colocar máscara. E explicou, e os pais falaram, não, ela nem sabe o que está acontecendo, deixa ela sem máscara. A senhora, com toda a paciência do mundo, com a autorização dos pais, conversou com a criança, explicou, olha, você precisa, por causa disso, daqui. O menininho falou, mãe, eu quero colocar a máscara. Foi tão simples, entendeu? A criança já entendeu a gravidade do negócio e pediu para a mãe colocar a máscara. Então, às vezes, é muito mais fácil para os pais falar, não, eles não entendem, deixa assim mesmo, né? Do que a própria criança entender o que está acontecendo. É preciso ter um pouquinho de paciência, né? Eu acredito muito nessa capacidade do desenvolvimento do raciocínio da criança, né? Foi por isso que eu acabei indo para a criança para fazer prevenção de adultos, porque eu vejo o quanto eles compreendem e o quanto eles conseguem construir um raciocínio de uma forma tão mágica e tão eficiente, assim. Então, eu acho que sim, se tiver um pouquinho de paciência, conversar e explicar, e é por isso que eu trago as animações, é como uma oportunidade para pais e filhos conversarem sobre o assunto. Então, esse é o nosso grande objetivo e eu faço isso em 60 segundos.
O meu desafio é trazer informação em 60 segundinhos só, porque eu gostaria muito de chegar em comunidades com acesso restrito à informação. Então, eu pensei, se eu fizesse uma animação grande, a internet lá do interiorzão de Minas Gerais, onde eu sou, né? Eu sou de Baitendi, e aí eu não podia pensar numa internet super potente, nem num telefone super cheio de memória, então a gente pensou que a forma mais fácil seria um link no YouTube, inclusive vocês conseguem achar o Menino da Máscara Amarela no YouTube com meu nome, doutora Camila Maciel. Então, a gente pensou em fazer isso, em colocar uma animaçãozinha curta para que as crianças das áreas com menos acesso à informação através da internet pudessem acessar e se beneficiar dessa iniciativa. Ai, que maravilhoso. Parabéns, doutora. Eu quero agradecer a sua participação. Nós vamos compartilhar o Menino da Máscara Amarela aqui incessantemente para chegar a todo mundo. Eu agradeço, desejo boa sorte aí. Nós estamos sempre de portas abertas para vocês. Agradeço mesmo, todo mundo elogiando, aqui depois você vai ver os comentários. E boa noite para você em Boston. Obrigada pelo carinho, gente. Vamos ficar em casa, cada um fazendo sua parte, esperar nossa vacina chegar, né? É isso aí, doutora. Obrigada. Eu continuo com vocês. Vou falar sobre as vacinas agora. Legal, hein, gente? Olha, iniciativas assim são essenciais, essenciais. Depois fiquem aqui que no final do boletim a gente vai passar a animaçãozinha. Lá e as crianças dão uma lição nos pais, usem as máscaras de heróis. É isso aí, esse é o sentido. Miro, o governo de Joe Biden está absolutamente voltado para o combate à Covid. Eu também tenho inveja, Miro, muita inveja. Nabirra, eu acho que o nosso presidente está entrando nas redes sociais fake, porque ele trocou o ministro da Saúde para voltar à palhaçada da cloroquina. Alguém passe das redes sociais da Organização Mundial do Congresso. Ai, meu Deus, de novo essa história do cloroquina, não dá. Vamos falar sobre boa notícia, gente? Esse finalzinho do programa, então, eu separei aí boas notícias para vocês. Nós vamos falar das vacinas. Vai chegar um novo lote de vacinas aí para todo o Brasil, da Fiocruz e também da Coronavac, tá? O governador de São Paulo, João Dória, ele afirmou que o Instituto Butantan vai enviar ao Ministério da Saúde aí mais 5,3 milhões de doses da vacina, ainda durante essa semana. A maior entrega de vacinas feita em um dia equivale a 3,3 milhões de doses, tá? E na quarta-feira, agora, dia 17, serão entregues mais 2 milhões de doses. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, com as novas entregas, nesta segunda-feira, serão mais de 20 milhões de vacinas da Coronavac. A Fiocruz também vai entregar vacina, gente, na quarta-feira para o Ministério da Saúde. São as primeiras 500 mil doses produzidas já aqui na Fiocruz. Então, é muito importante. É uma informação para a gente dar parabéns. Vamos valorizar, sim, tá? Vamos valorizar muito a questão das vacinas feitas pela gente. Então, são 500 mil doses, mais 5,3 milhões da Coronavac. E a Fiocruz prevê entregar ao Ministério aí ao longo do mês de março 3,8 milhões de doses, tá? Uma outra, aliás, quem me perguntou aí sobre a eficiência da AstraZeneca Oxford, né? Muitos países estavam cancelando por causa de possíveis coágulos nos pacientes. Não está provado ainda, tá, gente? Não está provado. Eles só suspenderam por um tempo, só para os médicos pesquisarem melhor. Mas a vida continua, as pessoas continuam tendo coágulos, cânceres, infartos, AVCs, né? Então, até provar que é por causa da vacina, a gente não pode dizer que é, né? Então, tem que ficar atento aí a essa questão para não julgar ainda, por enquanto, super seguro. A Organização Mundial da Saúde recomenda, sim, a aplicação da Oxford. E vamos que vamos, gente. Melhor vacinar do que não vacinar, tá bom? Vilma, estou ansiosa para chegar o meu dia, em meados de abril. Tá chegando, hein? Marli, parabéns, é isso aí. Ronaldo, vejo nosso prefeito desesperado, tem muitas festas clandestinas, nem me fala, meu Deus do céu, nem me fala. Outra boa notícia, gente, é que os primeiros voluntários a tomar a vacina da Oxford, gente, eles seguem imunes, segue funcionando a vacina. E isso, gente, aqui no Brasil, né?
9 meses depois deles tomarem a dose. Ainda está funcionando, ainda os testes ainda estão dando bons resultados de proteção para esses voluntários, ok? Seguem com a detecção positiva de anticorpos nos exames de sangue, então uma outra boa notícia, tá bom? Vamos lá, Araraquara. Lembra Araraquara que fez um lockdown completo? A primeira cidade aí do Brasil que fez lockdown completo? Pois é, deu certo, gente. Está dando certo gradativamente, é claro, né? Não acabou de uma vez, mas está dando certo gradativamente. Araraquara colocou aí multa de até R$ 6.000 a quem desobedecesse a regra de sair de casa. Durou 10 dias esse lockdown completo e reduziu de 43% a 28% as internações. Caiu aí mais de 20%, tá? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara, atualmente a ocupação é de 80% dos leitos. E ainda tá grave o estado lá, mas já caiu aí bastante essa questão do lockdown em 10 dias lá, tá? O Bill Lima me perguntando se eu tomaria a vacina que foi suspensa. Se o meu país, Bill, suspendesse oficialmente, sim, eu não teria como tomar, não teria acesso à vacina, né? Mas enquanto só existe rumores, e se tivesse essa única disponível, eu tomaria sim, com certeza. Porque o jeito que a gente está hoje não pode acontecer coisa pior, tá? E monitorando com os médicos, fazendo os exames normais de todas as pessoas, ok? Pri de Souza, quando vai ter cadastro para vacina de 68 e 70 anos em São Bernardo? Ainda não abriu essa faixa etária, viu, Pri de Souza? Hoje, a capital que previu aí a iniciação da vacinação para quem tem 70 anos, lá para o fim de março. São Bernardo ainda não tem. Neste final de semana, teve bastante imunização com pessoas de 75 anos ou mais aqui na região, ok? E você, Bill, qual que é a sua opinião sobre a vacina? Me conte. Maria Gulim, boa noite. Chegou agora, mas tudo bem, tá sempre em tempo. Amanhã eu vou falar mais sobre vacinação aqui no Grande ABC, tá? Porque eles estão atualizando e com a chegada dessas novas doses que eu disse agora, essas faixas etárias vão diminuindo, tá, gente? Mas a média aí de vacinação aqui no Grande ABC, por enquanto, é de 75 anos ou mais. Tem cidade que já está vacinando com menos. Então, a dica que eu sempre dou aqui, todas as noites, entre nas mídias sociais aí da sua prefeitura, entra no site da sua prefeitura, para ter certeza absoluta que já chegou a sua fase de vacinação. Eles mudam isso todos os dias. Então fica de olho, porque eu posso estar dizendo uma coisa aqui e amanhã de manhã já é diferente, né? Então, fiquem atentos à média de 75 anos ou mais ainda no Grande ABC e ainda não abriu para outras faixas etárias, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Desceu na mãe e continua ouvindo. Aí sim, vamos lá, o Bill. É Bill ou a Bill? Deixa eu ver aqui a sua fotinha. Vamos ver quem é você. Fiquei curiosa. A Bill. Você não tomaria, né, Bill? Então, cada um tem a sua opinião e é muito importante, né, ter cada um a sua opinião no país democrático. Eu disse, se oficialmente o meu país desconsiderasse essa vacina, eu não tomaria, né? Mas se tivesse valendo, sim. Vamos ver aqui mais comentários. Tem que agilizar as faixas etárias. Se Deus quiser, Pri, nas próximas semanas vai agilizar. Vamos ter, né, ter essa fé, essa esperança aí. A Bio esperaria resolver primeiro, tá certo. Maria, penso que em 10 dias o Brasil estará em colapso em virtude das manifestações de ontem. Nem me fala. Foram milhares de pessoas se aglomerando nas ruas sem máscara. Que vergonha, né, Maria? Nem me fale. Meu Deus. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Amanhã estou de folga, porque eu trabalhei no fim de semana. Derek Bittencourt estará aqui me representando, sempre muito bem. Fiquem atentos, boletim a partir das 9 horas da noite. E agora nós vamos terminar. Fiquem aí, gente. É muito fofo essa animação da doutora Camila. Vamos terminar com a animação da doutora Camila. Eu vou colocar o link aqui para vocês acessarem direto no YouTube também. Mas fiquem aí com o menino da máscara amarela. Boa noite. Usem máscara.
Era uma vez um menino que usava uma máscara amarela. Alguns vírus tentavam atravessar a máscara de qualquer jeito. Queremos contaminar mais pessoas. Quando o menino respirava, os vírus tentavam escapar de um jeito ou de outro. Olha, esse vai tentar algo diferente. Mais uma falha. Até que um outro vírus teve uma ideia. O que está acontecendo? Não é possível, mas ele não desiste. Calma, ainda há esperança. A outra criança estava longe e o vírus se esborrachou no chão. A máscara ajuda muito. E manter a distância de outras pessoas também.